Saudações, pessoal! Eu vim aqui conversar com você sobre um tema muito importante. Esse tema, ele pode ser nominado como gestão do tempo. Tá? Isso é uma coisa fundamental. A gestão do tempo é uma peça-chave para a nossa produtividade, para a nossa lucratividade e inclusive para a nossa eudaimonia, para a nossa felicidade. Eu viajo por todo o Brasil, vocês sabem disso. E eu encontro muitos profissionais médicos, fisioterapeutas e também quiropraxistas, e conversando com todos esses profissionais eu observo muitas limitações que nós temos na gestão do tempo. Os profissionais sempre com pendências, não conseguem dar retorno, não conseguem dar feedback sobre situações aos familiares, aos colaboradores, funcionários ou mesmo empregadores. Então sempre correndo atrás do tempo. Então essa é uma grande dificuldade em vários profissionais e na realidade é uma coisa que denota uma precariedade na gestão do tempo. Então eu queria falar com vocês rapidamente e até desenvolver, até sugerir algumas ferramentas básicas para a gestão do tempo. E a principal ferramenta para a gestão do tempo está aqui no nosso cérebro. O que nós vamos fazer? Nós precisamos nos educar para fazer a gestão do tempo. Não adianta tu ter um sistema, não adianta tu ter tecnologia, se você não se condicionar mentalmente, se educar mentalmente para desenvolver uma estratégia, um sistema. E isso deve, com certeza, gerar um impacto na nossa lucratividade e também na nossa eudaimonia, que é a nossa satisfação no trabalho. Porque assim, nós como profissionais clínicos, nós não devemos somente atender, né, realizar avaliações, diagnósticos, consultas, prescrições. Nós precisamos de fato ler artigos, nós precisamos nos atualizar, nós precisamos estudar mais, inclusive estudar sobre os casos, porque nós estamos imbuídos no tratamento da causa do paciente e muitas vezes essa causa requer um diagnóstico que não se faz numa consulta e que nós vamos evoluindo ao longo, muitas vezes, de uma semana, de dias de acompanhamento no paciente ou mesmo através de um mês inteiro, até mais de mês, de acordo com alguns casos que nós temos que são complexos. Inclusive casos que não têm diagnóstico e que nenhum outro profissional conseguiu fechar esse diagnóstico. Então é muito importante nós desenvolvermos uma estratégia de gestão do tempo para que a gente possa não somente estar atuando na base do impulso, na base da ação, mas desenvolvendo uma estratégia, um planejamento, adquirir novas informações e com isso termos cada vez menos esforço e mais resultado nos tratamentos, trazendo então benefícios para o paciente e também para nós como profissionais, para a nossa família, para o nosso bem-estar e também para o nosso crescimento. Bom, como eu falei, a gestão do tempo é um processo de educação. É necessário disciplina. E o que é disciplina senão adesão de um método? Exatamente, eu preciso traçar uma metodologia e aderir a essa metodologia. Eu chamo isso de disciplina. Disciplina é uma premissa fundamental para que a gente consiga ter êxito em qualquer coisa na nossa vida. Então, primeiramente, devemos então estudar a gestão do tempo e caracterizar as atividades que desenvolvemos em função de uma linha temporal. Então, primeiramente, devemos classificar. O primeiro ponto-chave é a classificação. Classificação do quê? Classificação das nossas demandas, de nossas pendências. E temos que entender que essas pendências elas precisam ser classificadas para que possam melhor serem compreendidas. E qual a estratégia mais apropriada que a gente possa então consumir essas pendências da forma mais, digamos, efetiva, de forma mais conservadora, que gere menos efeitos colaterais para a nossa empresa, para a nossa instituição e também para os nossos colegas e mesmo até para a nossa família. Então é importante compreender que nossas tarefas, elas dentro de qualquer instituição, instituições com 1 colaborador, 2 colaboradores, 3 colaboradores, instituições maiores, cada colaborador deve ter um to-do list. O que é to-do list? É uma lista de coisas para fazer. Então esse to-do list digamos assim, as demandas que nós temos, né? Então cada profissional tem que ter a sua, tem que ser educado para ter a sua. E devemos então classificar essas demandas. Então um ponto-chave é a classificação de demandas, né? Além disso, essas demandas elas podem ser listadas quando elas são demandas que envolvem mais de uma pessoa,
que geram impacto em mais de uma pessoa numa instituição, elas devem ser listadas. A minha dica é constituirmos por escrito, não ainda digitalmente, pelo processo de educação, né? Então visualizarmos, né? Entendermos o que estamos fazendo, desenvolver um sistema de quick notes. Eu vou explicar mais adiante para vocês como funciona esse sistema. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos estabelecer a classificação de nossas demandas, de nossas tarefas. Então nós vamos classificar as nossas demandas em dois parâmetros distintos, né? Primeiro parâmetro é conforme a urgência, né? Então nós temos demandas conforme a nossa urgência, que são muito urgentes, né? Que são, nós temos que entender sempre questões relacionadas a paciente tem que vir primeiro, tá? E principalmente paciente em sofrimento, em dor ou em risco. Então são demandas consideradas prioritárias, tá? Então essa classificação de demanda, ela faz, digamos, 3 níveis, né? Quanto à urgência, né? Nós temos então tarefas ou demandas de baixa prioridade, de média prioridade e de alta prioridade. Então nós vamos com certeza procurar, em tese, desenvolver as tarefas de alta prioridade primeiro, né? Considerando sempre a nossa data, nosso prazo para concluir essas tarefas. Então, no to-do list nós temos que relacionar o prazo para concluir essas tarefas, certo? Bom, o outro parâmetro que nós vamos adotar para classificar essas pendências, demandas ou tarefas é a complexidade da tarefa. Então, tem tarefas que são mais curtas, rápidas de fazer, né? E tem tarefas médias e tem tarefas muito complexas, são longas. Então, nós vamos classificar conforme, né, a complexidade em tarefas de baixa, média e alta complexidade. Tá? Então, nós vamos mesclar esses dois parâmetros. É claro, né, nós vamos entender que nós temos uma data que deve ser assinalada para a conclusão dessas tarefas. Mas vamos imaginar assim, ó, se nós temos tarefas com o mesmo nível de prioridade, né, então nós temos ali, por exemplo, tarefas de média prioridade, né, com uma data para fazer, que é hábil no prazo, dentro do prazo. Nós temos 2 tarefas de média prioridade, nós temos que analisar a complexidade dessa tarefa, tá? Porque essas 2 tarefas de média prioridade, vamos supor, temos uma semana para concluir essa tarefa, aquela tarefa pode ser clínica, pode ser desde a prescrição, desde a solicitação de um exame, né, ou desde um processo administrativo que envolva ou não o paciente. Elas têm uma média, eu tenho uma semana para fazer uma determinada tarefa média complexidade. Então, assim, ó, eu tenho uma com média complexidade e eu tenho uma outra com curta complexidade, certo? Qual que eu opto em fazer primeiro? Se as duas têm a mesma prioridade média, eu vou optar, então, pela tarefa de curta complexidade, porque quando eu concluo essa tarefa de curta complexidade, o meu foco de atenção ele vai se destinar a menos tarefas para resolver, certo? Então, a minha capacidade mental, neurofisiológica, neurobiológica para desenvolver estratégias e raciocínio, ela vai ser muito mais forte, muito mais, digamos assim, apropriada, digamos assim, mais descansada. Nossa mente vai estar mais, digamos, com uma mentalidade mais apropriada para resolver aquela outra tarefa que é uma de complexidade maior. Agora, o raciocínio inverso, quando eu tenho, às vezes, 2 tarefas urgentes, né, com uma alta prioridade, urgentes ou urgentíssimas, de alta prioridade, muitas vezes eu deixo, né, se eu tenho 2 tarefas, se eu tenho uma de alta complexidade, uma de baixa complexidade, e as 2 são urgentes, eu vou muitas vezes analisar, claro, as tarefas, né, ver que as ferramentas que eu tenho para utilizar para resolver essas tarefas, se elas estão disponíveis, se as pessoas estão disponíveis, se os equipamentos estão disponíveis, e eu vou muitas vezes optar por já que elas têm a mesma prioridade e alta urgência, eu vou optar às vezes pela mais complexa, né, porque a pressão do tempo vai facilitar com que eu termine a mais complexa e depois eu fique mais relaxado também em cima da pressão para desenvolver uma tarefa de complexidade um pouco mais baixa, mesmo que ela seja urgente também. Então, é muito importante a gente estudar esses parâmetros, esse paradigma todo, para que eu possa desenvolver uma boa estratégia
E principalmente o que é mais importante, eu ter meta. É muito importante eu trabalhar uma meta. Ó, até amanhã eu tenho que fazer tal tarefa. Isso é fundamental. Mesmo que não haja um fator temporal, que ela não seja algo assim grave, né? Tem a questão da gravidade também. É muito importante desenvolver uma data para cumprir aquela tarefa, tá?